Alô, amigos do canal DIP, Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre o direito público ligado à área municipal, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, ou Poder Executivo Municipal e Legislativo Municipal. Hoje eu trago um assunto um pouco diferente do que nós vimos tratando nos últimos vídeos, que é com relação ao subsídio do presidente da Câmara. Subsídio, ou seja, aquele valor que é pago ao presidente da Câmara pelo exercício da sua atividade de vereador, cumulada com as atribuições do presidente da Câmara Municipal. Então, o título que eu coloquei no vídeo de hoje é o seguinte: subsídio igual salário, né? Podemos entender como salário, do presidente da Câmara Municipal. Pode ser superior ao subsídio que recebido pelos demais vereadores? Ou tem que ser um valor único? Este é o tema de hoje. Então vamos lá. Nós, para quem já está na área administrativa, na área do direito municipal há mais tempos, vai saber que até antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional número 19 de 1998, o presidente da Câmara recebia uma parcela a mais, além da sua remuneração, por ser o representante legal da Câmara. Então ele recebia o que nós chamávamos na época de uma verba de representação. Então, além do subsídio mensal, ele tinha a chamada verba de representação, que era correspondente a 1/3 do valor do seu subsídio. Por exemplo, um vereador que recebia aí R$3.000, tá? O presidente receberia R$4.000, que era 1/3 a mais, a título de verba de representação. Ou seja, ele recebia duas parcelas, né, que compunham a sua remuneração, o seu subsídio e mais a verba de representação, somando aí R$4.000, esse exemplo que eu dei. Muito bem. E agora, pode receber ou não pode, depois da Emenda Constitucional 19 de 1998, esta emenda era do dia 4 de junho de 1998. Ela veio, obviamente, por se tratar de emenda constitucional, veio trazer alterações na Constituição Federal. E um dos pontos alterados foi com relação ao subsídio dos vereadores, tá? Que ela trouxe. Então nós podemos dizer, num primeiro momento, numa leitura literal do texto constitucional previsto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição, que não pode. O presidente tem que receber igual aos outros vereadores. Podemos dizer, repito, numa leitura literal do texto constitucional, que é inconstitucional o pagamento de qualquer valor acima disso ao presidente da Câmara. Para isso, nós temos que ver, então, o que trouxe a emenda constitucional nesse parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Diz o parágrafo 4º o seguinte: o membro do poder, o detentor de mandato eletivo. Então, veja bem, membro de mandato eletivo, aqui se enquadra o vereador, se enquadra o presidente da Câmara, ele também como membro do poder, não é isso? Os ministros de estados, os secretários municipais serão, e estaduais também, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, está bem destacado aqui, ou outra espécie remuneratória, observado em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição Federal. Então veja o seguinte, até a verba de representação foi colocada aqui em destaque porque ela vinha então, até então sendo paga. Ficou vedado qualquer acréscimo ao subsídio dos agentes políticos, tá? O prefeito, o vice-prefeito, o vereador e secretário municipal. Então eles recebem uma parcela única mensal, que é aquele subsídio. Então não pode ter acréscimo, tá? Então quando se fala em parcela única aqui, o entendimento, num primeiro momento, que se tem é que não há mais nada a ser acrescentado nesses valores, tá certo?
Muito bem. Aí vem, então, a pergunta. Então, o presidente da Câmara, apesar dos trabalhos que ele tem todo aí, ele não tem acréscimo nenhum, ele fica com esse trabalho somente. Eu já quero colocar aqui o meu entendimento com relação a essa matéria, que não é, repito, o que a jurisprudência prevê. Mas eu acho justo e até mesmo legal que se regularize ou se dê uma interpretação diferente nesse sentido, que o presidente da Câmara e até mesmo os outros membros da mesa, secretário, tá certo? E o tesoureiro ou o vice-presidente, né? No caso é presidente, vice-presidente e secretário, que eles também recebam alguma coisa. Por quê? Porque o presidente e os demais membros da mesa, além do exercício do mandato de vereador, das suas atribuições cotidianas, eles acumulam durante o período que estão representando a Câmara na mesa várias outras atividades importantes. Por exemplo, o presidente da Câmara é ele que assina os empenhos, ele é o ordenador de despesa. Então é uma atribuição de muita responsabilidade. É ele que vai nomear, vai exonerar servidores, vai determinar a instalação de processo administrativo, etc, etc. Da mesma forma, os outros membros também participam em conjunto com o presidente, quando se vai criar um cargo público na Câmara, quando se vai criar, através de resolução ou de lei, dependendo da lei orgânica ou do seu regimento interno, quando se vai criar alguma situação relacionada à Câmara. Ele vai assinar a autorização, o presidente da Câmara, para abertura de licitações e dentre outras várias atribuições. Então, eu acho mais do que certo que se pague alguma coisa a mais para este pessoal que vai realmente gerir a Câmara durante esse período, tá certo? Muito bem. Aí surge o seguinte, nós já sabemos que em determinadas situações, em determinadas câmaras municipais, os vereadores já recebem 13º salário. Férias já recebe no período de recesso, pode receber mais 1/3, o prefeito recebe, o secretário municipal recebe, até o vice-prefeito é contemplado às vezes, dependendo da sua lei municipal. Então, por que se acrescentou isso e o próprio Supremo Tribunal Federal diz que pode ser pago, se é parcela única? Então, surge agora esse impasse. Mas então, nesse caso, o presidente da Câmara não poderia receber um pouco mais para representar a Câmara? Esse assunto ainda não está de forma definida, vamos dizer assim, o entendimento. O judiciário tem entendido que não pode, que tem que ser valor igual. Mas nós temos já alguns tribunais de contas com entendimento diferente. Não todos, mas eu posso listar aqui, por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas de Pernambuco, da Paraíba, do Espírito Santo, que são alguns que eu fiz uma pesquisa rápida, que entendem que pode haver um pagamento diferenciado. Mas acontece que a palavra final, como nós sabemos, é do judiciário. Então o judiciário vai dizer pode ou não pode. Por que eu entendo que pode? Porque eu acho o seguinte, desde que na hora de fazer o cálculo dos valores dos subsídios, você não ultrapasse aquele teto constitucional previsto, obviamente, na Constituição, eu não vejo problema nenhum. Desde que esteja dentro daqueles limites do que ganha o deputado, em relação à receita do município e outros pontos que são colocados na Constituição, não tem problema nenhum. Esse é o meu modo de ver, tá? E eu acho que é mais do que justo. E se já existe uma forma de pagar 13º e férias além do subsídio, será que não seria uma hora de colocar esse aumento para o presidente da Câmara junto com o seu subsídio, ficando um pouquinho acima do que ganha o vereador, e dentro dos limites para se calcular? O que tem de errado disso? Qual o prejuízo que o erário está tendo com isso? Nenhum. Mas vamos ver aqui, eu trouxe 3 decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre esse assunto para vocês entenderem. O primeiro deles é uma ação de ressarcimento de danos que o Ministério Público ajuizou contra o presidente de uma Câmara Municipal de Igaratinga, Minas Gerais. Então, o presidente da Câmara de Igaratinga, Minas Gerais, foi acionado porque estava recebendo uma verba,
um valor maior de subsídio do que os outros vereadores, por ser o presidente, tá certo? Então, qual foi a decisão do Tribunal de Justiça? Numa decisão recentíssima até, vamos dizer que, olha, é do dia 25 de fevereiro de 2022, ela é uma decisão ainda atual, tá? Do dia 25 de fevereiro de 2022, o Tribunal de Justiça analisou essa questão. O presidente da Câmara Municipal de Guaratinga, Minas Gerais, recebeu a mais por ser o presidente. É legal ou ilegal? O que ele recebeu, ele tem que devolver aos cofres públicos a mais ou não? Então, o que foi a decisão do Tribunal de Justiça nesse caso específico? Entendeu que realmente está errado, ele não poderia ter recebido a mais, por ofensa ao texto constitucional previsto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. Então, esse ponto ficou resolvido. O Tribunal de Justiça entende que não pode, apesar que eu já disse, do meu entendimento, ser diferente, mas quem sou eu perto do Tribunal de Justiça? Então, tem que seguir o Tribunal de Justiça. Eu dei a minha opinião, tá? E na hora de argumentar, eu uso até o Tribunal de Justiça como precedente, né? Mas é essa a questão. Muito bem. O Tribunal de Justiça, eu vou colocar para vocês o número desse processo, porque você às vezes quer fazer um estudo mais aprofundado. É uma apelação cível lá no Tribunal de Justiça, né, na terceira Câmara Cível, que recebeu o número 567.2018.8.130471. Então, esse é o número do processo do tribunal. A relatora deste processo foi a desembargadora Albergaria Costa, tá certo? Da terceira Câmara Cível. Esse julgamento foi no dia 25 de fevereiro de 2022, publicado no dia 30 de março de 2022, o acordo respectivo. E como que ficou o acordo dessa decisão? Ficou assim, olha, ementa, apelação cível, ação de ressarcimento, presidente da Câmara Municipal, subsídio a maior, boa-fé. Embora irregular o recebimento de subsídio diferenciado pelo presidente da Câmara Municipal, afasta-se o dever de ressarcimento quando demonstrado que a verba foi recebida de boa-fé e sem que o parlamentar tenha participado do processo legislativo de aprovação da lei inconstitucional. Então, esse foi o entendimento do tribunal. O Ministério Público havia perdido na primeira instância, recorreu e o Tribunal de Justiça entendeu como ilegal, mas que ele não deveria devolver a verba, tá? Porque hoje existe uma tendência de entendimento, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que quando se trata de recebimento pelo servidor, pelo agente político de boa-fé, ele não provocou aquilo, ele recebeu porque existia uma lei autorizando esse pagamento, mesmo que ela seja considerada inconstitucional, ele não precisa devolver esse dinheiro. E aqui no caso foi mais além. Quando fixou a lei do pagamento, esse parlamentar não era vereador, não participou dessa votação. Então, nesse sentido, esse julgamento aqui, que teve como relatora a desembargadora Albergaria Costa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi nesse sentido. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, contra esta decisão foi interposto recurso pelo Ministério Público, foi interpostos 2 recursos, um especial para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que ainda não foram julgados. Então, essa questão está em debate. O que o Ministério Público está discutindo? É lógico que ele não vai discutir o que já decidiu que é ilegal o recebimento. Isso já está definido. Ele está discutindo a decisão dessa Câmara Cível, que diz que não precisava devolver o dinheiro porque recebeu de boa-fé. Então, existe uma decisão, um recurso para o STJ e o outro para o Supremo Tribunal Federal, que o Ministério Público não concorda, ele acha que tem que devolver. Então, isso ainda não foi decidido. E nós temos 2 outros precedentes aqui que eu trouxe também para vocês. Um deles é o de número 56596-90, 2018, 8.130471, que também é uma apelação cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um pouco mais antiga, de 2021, 15 de abril de 2021, cujo relator foi o desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga. Como que está a ementa deste julgamento? Como ficou?
apelação, ação civil pública, então foi proposta uma ação civil pública pelo Ministério Público contra o presidente da Câmara. Negativa de prestação jurisdicional, fundamentação sucinta, suficiente. Aí vem, presidente da Câmara, recebimento de verba de representação, inconstitucionalidade, ato lesivo ao patrimônio, condenação ao ressarcimento dos valores recebidos. Então veja o seguinte, que aqui, nesse caso, nessa decisão, o tribunal, em outra Câmara Civil, obviamente, não foi na terceira Câmara, decidiu que é errado, é inconstitucional o pagamento a mais para o vereador em relação aos subsídios dos demais e determinou que se devolvesse o dinheiro aos cofres públicos. Tá? Nesse caso aqui não houve recurso, o processo já terminou, com certeza o presidente da Câmara, nesse caso aqui, está sendo acionado, ou já foi, ou já pagou, a diferença ao erário público, tá certo? Nós temos um outro precedente também do Tribunal de Justiça, que é o número da apelação civil número 1.001.11.00424-7/001. O relator aqui no Tribunal de Justiça, nesse outro caso, é o desembargador Claré de Moraes, julgamento de 26 de janeiro de 2016. A ementa ficou assim, a decisão: recurso de apelação, ação civil pública, constitucional, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Santana do Jacaré, subsídio diferenciado ao presidente do órgão, ao presidente da Câmara, valor excedente destinado aos demais edis, vício de inconstitucionalidade, declarado pelo órgão especial, ofensa ao artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, suspensão do pagamento da verba excedente, recurso não provido. Então mandou, nesse caso, o presidente ainda estava na ativa, mandou suspender o pagamento dele acima do valor do subsídio normal e já julgou que tem que ser devolvido também, no final do julgamento, aos cofres públicos essa diferença. Então eu trouxe essa matéria de hoje que é importante, e eu sei que tem muitos presidentes de câmaras recebendo esta diferença, em muitas câmaras municipais. Eu acho até que a maioria não deve estar adotando esse critério, mas tem câmara que está pagando. Então deve-se tomar um cuidado muito grande com isso, porque uma ação civil pública do Ministério Público, ou do próprio município, ou uma ação popular pedindo a devolução desses valores, pode trazer dissabores aí para você que é presidente da Câmara e que se encontra numa situação dessa. Então eu peço que você examine essa questão, reveja esse ato, se for o caso, revogue esse pagamento se você achar que deve, ou se você quiser comprar uma briga, a discussão é boa, é a colocação que eu já disse, eu acho justo, eu acho certo, mas não é o entendimento que está dando ao parágrafo 4º do artigo 39 pelo menos Tribunal de Justiça de Minas Gerais e por alguns tribunais de contas deste Brasil afora. Então esse é o tema que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e se gostaram, compartilhe, vai aí na telinha, deixe seu ok, tá? Deixe o seu like aí, envie esse vídeo para outros colegas seus para que nós possamos crescer a cada dia mais com esse grupo que está só aumentando no DIP Direito Público. Até a próxima, se Deus quiser.